Segundo Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 14. Ao concluir sua prece, Salomão e todo Israel testemunhou a manifestação divina. No Pentecostes, os discípulos de Cristo estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Então, veio do céu um som que encheu toda a casa em que estavam, e sobre cada um pousaram línguas como de fogo. Atos capítulo 2, versículos 2 ao 3. Quando Salomão terminou de orar com todo o povo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Estes dois episódios, separados pelo tempo, mas unidos pelo mesmo poder, nos mostram que a ação de Deus é sempre para o bem eterno dos que o amam, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foram dias de festa diante da presença de Deus. O rei, todo o povo e os sacerdotes, todos eles em seus devidos lugares prestando culto a Deus. E tudo o que Salomão realizou tanto na casa do Senhor como em sua casa, prosperamente o efetuou. A partir daí, somos privilegiados em ter em mãos uma das respostas mais lindas e repletas de amor de nosso Criador. Uma das provas inequívocas de sua eterna misericórdia e de que os seus mandamentos também são eternos. O Senhor dirigiu-se a Salomão, dizendo: ouvi a tua oração. Estudamos ontem a condição para que o Senhor possa nos ouvir. Isto quer dizer que a oração de Salomão não foi apenas com os lábios, mas com o coração em fidelidade para com os mandamentos de Deus. Deus tem prazer na oração do justo. Quando o homem reconhece a sua natureza incapaz de fazer o bem, que depende da mão divina a moldar-lhe o caráter, a oração se torna uma ferramenta indispensável e poderosa. O famoso versículo 14 começa deixando algo muito claro. Se. Deus usa uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, para que a oração possa produzir seus efeitos, deve ser cumprida uma condição. Mas o resultado não apareceria se o povo apenas se humilhasse, nem se apenas orasse. Somente quando todas as ações são somadas é que redunda no resultado final da equação do verdadeiro adorador. Se humilhar, mais orar, mais buscar, mais se converter, é igual a ouvidos atentos de Deus, perdão dos pecados e cura. Contudo, ainda há a equação da desgraça, e ela inicia com a conjunção porém, isto é, por outro lado, todavia, no entanto, indicando o oposto do que acabamos de ver. Eis a equação do tolo. Se desviar, mais deixar os mandamentos de Deus, mais servir e adorar outros deuses, é igual a deserção, ausência da presença de Deus e maldição. Que contraste, não é mesmo, amados? Vocês já perceberam que não é preciso muita coisa para que percamos o Senhor de vista? O começo é bem sutil, desviar-se. E não precisa ser por intermédio de grandes coisas, mas pequenas concessões que fecham os olhos da fé e abrem os ouvidos da impiedade. Os mandamentos de Deus são ignorados e desprezados,
e a voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais distante. A chegada da maldição, portanto, é o resultado do nosso próprio procedimento. Não podemos, contudo, generalizar chamando de maldição todas as circunstâncias ruins. Neste mundo, passais por aflições, disse Jesus, João capítulo 16, versículo 33. Mas os filhos do reino as enfrentam alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor lhes fez e fará. A verdadeira oração precisa vir acompanhada de ação. Precisamos permitir que o Espírito Santo conjugue em nossa vida o Verbo de Deus, que se fez servo, orou, a si mesmo se humilhou, nos deixando o perfeito exemplo de uma vida de oração e comunhão. Jesus em nós é a chave mestra para abrir as janelas dos céus em nosso favor. Aceitemos as condições da aliança do Senhor, e Ele nos assegura a sua fidelidade e eterna herança. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, povo da aliança do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.